Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o programa de devocionais da nossa igreja, que vai ao ar aqui no canal da igreja e também no nosso Facebook, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, sempre com um dos pregadores da igreja. Quero te convidar também para estar conosco em nossas atividades presenciais, culto de oração, toda terça-feira às 19h30, culto público, domingo às 9h30 da manhã, no templo, assim como culto público às 19h30 da noite, também no templo. Lembrando que o culto público das 9h30 da manhã, destinado aos irmãos e amigos do grupo de risco, e o culto da noite, destinado a todos os demais. Quero também te lembrar da nossa escola bíblica dominical, que tem sido posta aqui no canal da igreja e também tem sido linkada na nossa página do Facebook. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Seja muito bem-vindo para estar conosco, para que você possa estar crescendo através daquelas lições e de outras que já foram postadas. Queria te convidar hoje a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Sofonias, profeta do Antigo Testamento. Sofonias, capítulo de número 2, versículo de número 10. Vamos ler esse texto? Vamos ver o que temos para a nossa vida hoje? Diz assim a palavra do Senhor: Eles receberão o castigo merecido por seu orgulho, pois zombaram do povo do Senhor dos Exércitos. Irmãos, aqui está falando de um castigo que viria sobre duas nações, Moabe e Amon. Duas nações que, de acordo com o texto, eram orgulhosas, que zombaram do povo do Senhor. O que a gente tem para a nossa vida hoje é que Deus não tolera, Deus não suporta o orgulho. Aquela pessoa que se acha melhor do que os outros. Aquela pessoa que se coloca numa posição, muitas vezes, superior até do próprio Deus. Isso é algo inadmissível para o Senhor. O homem tem que entender quem ele é e a sua posição no universo. Nós realmente somos extremamente valiosos. Porém, não somos mais do que a palavra de Deus diz que nós somos. Martinho Lutero, certa vez, disse que ele nada mais era do que um miserável saco de pó e vermes. Porém, Deus morreu por ele. Ou seja, nós somos sim pecadores, miseráveis, perenes, passageiros. Porém, somos valiosos a ponto de Deus mandar o seu próprio Filho, Deus homem, para morrer em nosso lugar. Mas tem mais coisas no texto. O texto fala que Deus iria julgar Moabe e Amon, eles seriam castigados por causa do orgulho. E esse orgulho também os fez zombar do povo do Senhor dos Exércitos. Eles zombaram do povo do Senhor dos Exércitos. E isso é algo muito sério. Hoje em dia nós temos visto muitas pessoas zombando da igreja. Muitas pessoas zombando do povo de Deus. Falando que o povo de Deus é um povo retrógrado. Falando que o povo de Deus é o povo que atrapalha que a sociedade vá para frente com pautas como aborto, como algumas questões homossexuais e como pautas dessa natureza. Dizem que é o povo de Deus que não deixa essas pautas avançarem, que o povo de Deus tem uma forte influência política que não deixa avançar. E todo tipo de zombaria é feita contra a Igreja de Cristo. Líderes religiosos são atacados, cristãos são atacados em todos os lugares, aqui em nosso país e principalmente em países mais fechados para o cristianismo. Pessoas que se colocam em posição de superioridade intelectual, que se colocam em posição de superioridade religiosa, que se colocam em posição de superioridade social, orgulhosamente zombam dos posicionamentos que a Igreja de Deus toma, que a Igreja de Cristo Jesus toma. Mas olhe o que a Bíblia diz que a Igreja é. A Igreja é a noiva de Cristo, conforme Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 27. A Igreja, de acordo com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ela é raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma raça eleita, uma nação santa, um povo que é uma propriedade exclusiva de Deus. A Igreja, como aquela que abarca tanto gentios quanto judeus, carrega sobre si a marca de ser o que está em Ezequiel 36, de 20 a 22. Um povo que carrega o nome do Senhor e que, de um Deus
que tem muito zelo por esse nome. E as pessoas zombam disso. Não é uma boa ideia comprar briga contra a Igreja de Jesus. Porque quando você compra briga com a noiva, você está comprando briga com o noivo. Quando você compra briga com o povo, você está comprando briga com o rei deste povo. E tantas pessoas zombando da igreja por aí. Mas tem algo interessante que aí pesa para nós também. O texto de 1 Pedro 2,9 diz: raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que nós temos sido alvo de escárnio, de acusação, simplesmente por causa das nossas posições políticas, ou porque temos sido realmente uma luz que incomoda sobre a terra? Será que eles perseguem a igreja e falam mal da igreja porque a igreja tem se posicionado baseado na Escritura ou tem se posicionado baseado na palavra de certos líderes da grande mídia? Será que nós somos perseguidos por nos fundamentarmos na verdade imutável de Deus, que fala que o ser humano é ser humano desde a concepção, que um casamento entre um homem e uma mulher, porque assim o Senhor fez no Éden, que os pais têm que criar os filhos, que os homens têm que proteger as suas esposas? Será que nós estamos sendo perseguidos por essas posições ou estamos sendo perseguidos porque estamos nos alinhando politicamente com quem quer que seja? Será que somos perseguidos porque refletimos o caráter de Cristo, que não aceita que seja colocado sobre os ombros da pessoa um peso maior do que o que a palavra de Deus exige de nós, que é simplesmente compreendermos o peso dos nossos pecados? Jesus em nenhum momento colocou peso sobre as costas das pessoas. Jesus em nenhum momento fez exigências religiosas. Será que estamos sendo perseguidos por termos nos tornado literalmente tetranetos dos fariseus? Ou estamos sendo perseguidos porque somos imitadores de Cristo? Igreja, amigo, irmão, companheiro, se a igreja de Jesus, se eu e você somos perseguidos por causa que vivemos como Cristo e guardamos os mandamentos da tua santa palavra, devemos nos alegrar nisso, sabendo que quem irá exercer o juízo, como foi contra Moabe e Amon, é o próprio Deus, o Senhor da igreja. Agora, se estamos sendo perseguidos porque nos tornamos cada vez mais religiosos e que temos o interesse de resolver as nossas pautas, não no poder do Espírito, mas no poder da caneta de um político, realmente, ele não virá em nosso socorro. Que Deus nos abençoe, que Deus abra os nossos olhos para que possamos ver realmente o que Ele espera de nós como igreja e que nós possamos viver proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e não proclamando um monte de artigos religiosos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, te ilumine, te ajude a ser cada vez mais parecido com Jesus. E até o nosso próximo Boa Noite com Jesus, aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau!